paz do Senhor Jesus, o nosso único Deus e Salvador de nossas vidas. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito dos diáconos. Algo muito interessante, vamos estar aprendendo com esses homens. A Bíblia, ela contém o suficiente para alcançarmos a vida eterna. Nela temos inúmeros exemplos de superação, testemunhos profundos. Homens e mulheres dedicaram-se extremamente ao Senhor e alcançaram o objetivo principal, alcançar a vida eterna. E almas foram agregadas no reino através de seus testemunhos. Você pode ser um desses, a deixar um legado, um testemunho e também alcançar a salvação. Nós estamos aqui, sabemos, em um período curto, porque somos peregrinos nessa terra. A nossa morada, aqueles que aceitam a Jesus como único, suficiente Deus e Salvador de suas vidas, sabe que há um lugar separado para cada um daqueles que reconhecem Jesus como único Deus de suas vidas. E em breve o Senhor irá buscar a tua igreja. Os diáconos me chamam a atenção porque a forma que eles aparecem hoje vemos isso acontecendo. Muitos são levantados de acordo que a necessidade pede, mas muitos não estão como esses homens estavam. Nós precisamos aprender com os exemplos que temos na Bíblia. Homens e mulheres que deram o máximo de si, dedicaram suas vidas ao Senhor. Diácono, essa palavra no grego quer dizer servo, assistente e servente. Quando nós lemos a descrição da igreja primitiva, os seus milagres, as doações, a generosidade, a comunhão, pode ser que desejamos ter feito parte dessa igreja perfeita, porque tudo era perfeito, era algo que nos deixa impactado, a forma que eles trabalhavam, conviviam e se doavam uns aos outros e também ao Senhor, se dedicavam o máximo ao Senhor. Nos deixa um exemplo sobrenatural. Só na realidade a igreja primitiva teve também problemas da mesma maneira que nós temos hoje. A igreja primitiva, uma igreja que nos deixa bastante exemplo, também teve problema como temos hoje. À medida que a igreja primitiva ia crescendo, também crescia as suas necessidades. Ela ampliou, foi crescendo também as suas necessidades. E uma coisa que me chama a atenção é a qual iremos falar dos diáconos, que em meio a essas necessidades que a igreja primitiva foi tendo, houve uma grande necessidade, que era a organização e distribuição de alimento. E no meio dessa igreja, no meio dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Está escrito no capítulo 6 de Atos Apóstolos, no verso 1, que diz dessa forma: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Então estava surgindo alguns probleminhas no meio da igreja primitiva, a qual eles, os discípulos ali envolvidos, membros da igreja primitiva,
começaram a se queixar uns com os outros por causa dessa situação. Dois grupos distintos de judeus conviviam dentro da comunidade de crentes. Dois grupos distintos de judeus. O primeiro grupo de judeus eram os judeus helenistas, ou de fala grega, pois pertenciam a uma geração nascida em países fora da Palestina, cujo conceito e hábito era mais grego do que hebreu. O primeiro grupo, a qual reclamou, se queixou da forma que as viúvas estavam sendo tratadas. O segundo grupo eram os judeus hebreus, pertenciam à geração nascida na Palestina e que falavam o aramaico, uma língua derivada do hebraico e muito popular entre os mais jovens. Esses dois grupos começaram a se confrontar, porque o primeiro grupo estava questionando que as viúvas não estavam sendo atendidas diariamente da forma que deveria ser atendida. Por causa de alguns problemas como esse, foi que surgiu a necessidade de levantar homens com perfis e qualidades em nível espiritual apontado pelos apóstolos. Os apóstolos, eles tinham inúmeras responsabilidades e nesse período eles estavam sobrecarregados. E olhando à luz da palavra, o texto que eu uso para esse estudo se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. É a base do meu estudo. A igreja primitiva cresceu em número e houve uma grande necessidade de também levantar homens com perfis e qualidade apontados pelos apóstolos para também exercer funções específicas. Porque os apóstolos estavam sobrecarregados, eles tinham um foco principal. O verso 2 está dizendo: então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos à mesa. Como já falamos, a igreja estava crescendo, os apóstolos estavam sobrecarregados. Surge uma então ideia excelente no meio dos apóstolos, uma ideia vinda do próprio Deus. O Senhor ilumina o entendimento dos apóstolos e eles fazem uma reunião entre os discípulos e eles expõem a necessidade. Eles estão dizendo ali nessa reunião que não podem eles, os apóstolos, negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então é necessário entre vocês, os apóstolos apontam para todos os discípulos da comunidade da igreja primitiva e diz: entre vós é necessário levantar homens com qualidades específicas a fim de servir nesse ministério. Então isso me chama a atenção. Esses homens foram levantados porque houve uma necessidade. Eu queria que você se ligasse nessa palavra. Foram levantados porque houve uma necessidade. Talvez você foi levantado porque houve uma necessidade. E você está correspondendo às expectativas daqueles que confiaram a você essa função? Os apóstolos, eles confiaram aos discípulos ali que seriam levantados essa função. Porque problemas estavam surgindo no meio da igreja primitiva e eles estavam apostando nesses homens que resolveriam e administrariam essa responsabilidade. Uma ideia excelente parte então dos apóstolos. A ideia era de levantar 7 homens entre os discípulos, 7 homens entre os discípulos, para serem encarregados desse ministério. Esses 7 homens, eles seriam levantados com uma função específica: servir as mesas, administrar a distribuição de alimento. Essa seria a
responsabilidade e o objetivo desses 7 homens. Uma função em prol da igreja primitiva, uma função física, trabalhar na parte física da igreja, ajudar a administrar na distribuição de alimento, a fim de resolver todas essas queixas que estavam partindo desses grupos que faziam parte dessa comunidade da igreja primitiva. Assim, os apóstolos seriam livres deste fardo e poderiam exercer seu ministério principal, que diz no versículo 4: quanto a nós, os apóstolos, devotaremos na oração e no ministério da palavra. Os 7 seriam levantados a fim de servir as mesas. Os apóstolos seriam livres desse fardo para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. Talvez o seu pastor tenha sido apontado por Deus, motivado e inspirado por Deus a olhar para você e entender que você tem as qualidades necessárias para o ajudar na igreja, para ajudar em funções. Um ponto importante: os diáconos cobrem o ofício de seus pastores diante da necessidade material do povo. Os discípulos dão ao seu pastor a oportunidade de se dedicarem à comunhão com Deus e à ministração da palavra de Deus. Esses homens foram escolhidos estrategicamente pelo grupo de discípulos. Estrategicamente. Esses homens, eles davam a oportunidade para que os apóstolos pudessem se dedicar. Eles ajudariam na administração da distribuição de alimento. Quando eu falo que eles foram escolhidos estrategicamente, no versículo 3 diz assim: portanto, irmão, escolhei dentre vós 7 homens, prestemos atenção. Os apóstolos designaram a seguinte ordem: entre a comunidade de discípulos, eles deveriam apontar 7 homens. Esses homens deveriam ter qualidades e vocação apontada e colocada pelos os apóstolos. Foram então os 7 escolhidos pela igreja, mas ordenado com imposição de mão pelos apóstolos. Entre eles, eles apontaram os 7, mas a bênção veio dos apóstolos, dos líderes. E ele levanta a mão sobre aqueles homens e abençoa esses 7 homens, porque eles foram levantados com uma função específica. 3 qualidades os apóstolos expõem ali: qual era a necessidade e a característica dos homens que eles precisariam para exercer esse ministério. 3 qualidades. A primeira qualidade: precisariam ter boa reputação, homens de boa reputação. Segundo, homens cheios do Espírito Santo. Terceiro, homens cheios de sabedoria. 3 qualidades para exercer esse ministério de servir as mesas, para ajudar na distribuição de alimento e na administração. Eu te pergunto, qualidades para ajudar na vida física da igreja. Eu te faço uma pergunta que me chama a atenção. Por que os 12 não mudaram esta ordem? Primeiro, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e depois de boa reputação. Por que eles botam homens de boa reputação primeiro, depois cheios do Espírito Santo e de sabedoria? Eles erraram na ordem? Nas qualidades, nas qualificações desses homens? Não. Jamais. Teria como uma pessoa de má reputação ser cheia do Espírito Santo? Não. Não tem como uma pessoa de má reputação
ser cheia do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa carnal, sem caráter, vazio, sem compromisso, sem fidelidade, sem reputação, ser cheio do Espírito Santo. Então eles acertaram nas qualificações. Eles colocaram de forma excelente homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque se você é uma pessoa de boa reputação, você tem o principal para alcançar as outras coisas. Porque não tem como o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitar em um corpo indigno, ou seja, infiel, que não tem reputação, que não tem compromisso de qualquer jeito. O Espírito Santo é o próprio Deus e Deus é santo. Então nós precisamos entender isso. Coisas básicas, mas importantíssimas. Assim então nós vemos que os 7 diáconos eram homens com qualidades. Não era qualquer. Eles não eram vazios nem carnal. Não eram homens sem caráter. Os 7 foram escolhidos porque tinham as qualificações colocadas pelos apóstolos. Eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles serviram e serviam ao Senhor com amor. Servos exemplos. Servos que até hoje são lembrados. Seus exemplos, até hoje, em nossos dias, nos transformam. Como vimos no começo, diácono. O grego quer dizer servo, assistente. Os seus nomes, pelo significado de seus nomes, vemos que tipo de diácono a primeira igreja tinha em sua disposição para servir-la vocacionalmente. Transporte, Filipe. Música profissional, Prócoro. Conquista de alma, Nicanor. Dá honra às pessoas, Timão. Dá firmeza na doutrina, Parmenas. Da liderança, Nicolau. Mas Estevão era o coroa deste grupo. Ele era cheio do Espírito Santo de fé. Sabemos que todos eram cheios do Espírito Santo de sabedoria e tinha boa reputação, sabemos. Mas Estevão sobrepujava a todos, porque era cheio de fé, de graça, do Espírito Santo e era diferenciado nesse grupo. Ele se destaca, ele vai além. Eu gostaria de destacar Estevão, usar ele nesse estudo como exemplo. Os 7 foram extraordinários, excelente em seu ministério. Mas nesse estudo eu gostaria de destacar Estevão, a coroa deste grupo. Foram designados para seguinte ordem: servir as mesas, administrar todo aquele ambiente e ajudar na distribuição de alimento, para que não houvesse mais queixas que as viúvas de grupo tal não estavam sendo atendidas diariamente. Então isso teria que acabar. Os apóstolos, inspirados por Deus, colocaram qualificações para homens ser levantados para exercer essa função, ajudar na obra e no ministério da igreja e na obra física. Mas algo nos chama a atenção. O diácono Estevão, ele é diferenciado. Cada pessoa ele tem um papel vital a desempenhar na vida da igreja. Você tem dons que Deus pode usar em áreas variadas no ministério da igreja. Você
tem qualidades, mas qualidades, dons parados não tem sentido e para nada serve. Ofereça os seus dons para o Senhor. Se ofereça ao Senhor no ministério, dê o seu melhor. O Senhor, Ele quer fazer algo sobrenatural através da sua vida. Estamos vendo exemplo de servos fiéis, homens levantados para ajudar no ministério de servir as mesas, ajudar na obra física da igreja, física. Estevão, o primeiro dos 7, foi escolhido para esse ministério. A oportunidade surgiu para este diácono. Estevão, ao ser acionado, convocado e selecionado a fim de exercer esse ministério, ele estava pronto. Isso é sobrenatural, isso é muito importante. Quando ele foi convocado para exercer esse ministério de servir as mesas e ajudar na administração e na distribuição de alimento, resolver essas queixinhas que estavam tendo entre os discípulos, entre essas comunidades, ele estava pronto. Ele estava pronto para oferecer o seu melhor ao Senhor. Ele estava pronto para dedicar-se ao Senhor. Ele estava disponível. É o mais importante. Precisamos estar disponível para o Senhor. Pronto para quando a sua convocação chegar. O mais importante, ele tinha as qualificações para tais serviços. Talvez hoje, para muitos, seria uma humilhação. Talvez você poderia pensar: eu esperei tanto tempo, fiz teologia, me formei, sou bacharel, aula de canto, aula de música, estou no auge do meu ministério e quando acho que a oportunidade vai me chegar para eu ir além, crio eu uma expectativa de estar lá em cima. Aí o meu pastor, meu líder, chega para mim, para você: eu queria convocar você para uma função, ajudar na obra física da igreja, administrar ela. Eu queria te escolher porque eu vejo algo em você para cuidar dos utensílios da igreja, ou para cuidar dos instrumentos da parte instrumental, ou do patrimônio da igreja, ser porteiro. Talvez você, em seu coração, até questione: isso é uma humilhação, eu estudei tanto, me dediquei, e quando chega essa oportunidade, tomar conta do patrimônio da igreja, isso é uma humilhação. Não é não. O lugar que você foi colocado, você só permanece nele se você quiser. Vai depender de você ir além. Vai depender de você se dedicar. Vai depender de você. Vai depender de você. Você só permanece no lugar que você foi colocado se você acomodar. Se você olhar para isso como se fosse humilhação. Não era essa a minha expectativa. Aprendemos com esses homens. Estevão e esses 7 foram levantados porque surgiu necessidade no meio da igreja primitiva.
Os apóstolos precisariam dedicar-se à oração e à ministração da palavra, mas estavam tendo problemas no meio da igreja e os discípulos estavam se queixando porque a parte administrativa estava dando errado. Esses homens são levantados. Estevão, um servo apenas, levantado para uma função: ajudar a servir as mesas, ajudar na obra física da igreja. Ele estava pronto, ele tinha as qualificações e ele não blasfema, não reclama, não desanima, apenas aceita, de bom agrado. No verso 8, nos vem a surpresa. Diz a palavra do Senhor: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios, sinais milagrosos entre a multidão. Estevão, aquele que foi levantado para servir a mesa, a obra física da igreja, o verso 8 está nos dizendo que ele estava realizando prodígios, sinais milagrosos entre as multidões. O que está acontecendo? O apóstolo Paulo nos ensina na carta aos 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Paulo nos ensina isso nessa carta aos 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13. E vemos isso em Estevão. Ele foi levantado, tinha as qualificações que os apóstolos necessitariam e colocaram ali para esses homens, para servir a mesa, para ajudar a administrar a obra física da igreja. Mas vemos agora Estevão indo além. Estevão, ele sai da obra física e adentro espiritual. Este jovem que foi levantado apenas para servir a mesa está realizando prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Isso mexe comigo. Você só permanece no lugar que foi colocado se você quiser, se você não se dedicar, se você acomodar, se você receber aquilo como se fosse nada. Tudo aquilo que você foi escolhido, designado pelo seu pastor, pelo seu líder, pela sua igreja, dedique-se, dê o melhor de você. E o principal, esteja pronto. Ele tinha as qualificações colocadas pelos apóstolos. Era um homem de boa reputação, era cheio do Espírito Santo e de extrema sabedoria. Esse jovem não só servia a mesa, não só ajudou a administrar, não só ajudou na organização e na distribuição de alimento, mas ele foi além. Ele começou a realizar prodígios e milagres no meio da multidão. Ele orava para aqueles que necessitavam, as pessoas eram curadas. O sobrenatural estava acontecendo. O jovem sai do físico para o espiritual. Vai depender da sua dedicação, da sua disponibilidade. Você está disponível? Você está pronto? É isso que o Senhor requer. O Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, mas aqueles que estão disponíveis ao servir, que servem por amor, voluntariamente. Estevão é um servo exemplo. Esse diácono é um exemplo. O sobrenatural está acontecendo e a palavra do Senhor vai nos dizer que algo acontece. Antes que pensemos da nossa vida, antes que paramos para analisar nossas vidas, eu preciso dizer para você, antes que você pensa, antes que nós pensamos
de dar nossa vida pelo Evangelho, devemos viver a nossa vida pelo Evangelho. Antes de darmos nossa vida, de morrermos pelo Evangelho, precisamos viver pelo Evangelho. Estevão é um exemplo disso. Antes de morrer pelo Evangelho, ele viveu pelo Evangelho do Senhor Jesus. Se o meu desejo de servir a Jesus é traduzido em servir ao meu próximo, eu estou na direção certa. Ele foi o primeiro martírio entre os diáconos e da igreja. Aquele que foi levantado para servir a mesa, para ajudar na obra física da igreja, vai além, vai no espiritual, adentro profundo. Está mexendo com a religião daquela época. Os mestres, os doutores, os intelectuais e outros se incomodam com esse jovem diácono. Homens se levantaram contra ele, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que não podiam resistir à sua sabedoria, que é a terceira qualidade que foi exposta pelos apóstolos e ele tinha. E é o Espírito porque ele argumentava a segunda qualidade. Os homens se levantaram contra ele, mas ele possuía qualidades essenciais de um servo. Eles não podiam debater contra ele. Os seus argumentos eram sobrenaturais, espirituais. Ele tinha grande sabedoria e era possuído, era cheio do Espírito, único Deus e Salvador de nossas vidas. Sendo assim, então, esses homens incomodados com a manifestação do Espírito Santo através desse jovem que, além de administrar, além de servir a mesa, além de estar resolvendo aquela situação com os outros 6 diáconos que foram levantados junto com ele, ele estava fazendo algo a mais. A palavra diz que ele estava prodígios e milagres acontecendo através da vida dele. O Senhor estava sendo glorificado, almas estavam se rendendo e sendo agregadas ao reino do Senhor. Os sacerdotes estavam também aprendendo algo com esse jovem. Então diz a palavra do Senhor, que fizeram aquilo que fizeram com o Senhor Jesus. Eles se levantaram contra ele, como se levantaram com o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele era um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós precisamos ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Estevão tinha as qualidades necessárias para esse ministério e ele era um exemplo de servo. Nós precisamos ser um exemplo de servo. Subornaram alguns homens para caluniar Estevão e eles diziam muitas coisas a respeito dele, a fim de levar ele a um julgamento, para através desse julgamento a morte. Estevão, um verdadeiro seguidor de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, verso 13 diz: contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exalteis na revelação da sua glória. Estevão, ele foi bem-aventurado. Ele poderia sim se alegrar em meio a tudo que iria acontecer com ele, porque ele era um seguidor. E o seguidor, ele se alegra também quando sofre por Cristo, porque no dia da grande glorificação, no grande encontro da igreja com o Senhor, nós iremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O versículo 13 diz: e apresentaram falsas testemunhas e alegavam: este homem não para de proferir blasfema contra este santo lugar e contra a lei. Então eles levaram ele a julgamento, e ali no debate, eles debatendo com ele e argumentando, quando eles olham para esse jovem servo, viram na sua face como uma face de um anjo. A santidade estava ali visível através de Estevão. Para ele refletia a santidade, ele refletia a presença do Senhor. Uma grande sabedoria quando ele argumentava, porque ele era um estudante nato da palavra do Senhor.
ele era cheio do Espírito do Senhor. Ele possuía uma boa reputação e o Senhor estava sendo glorificado através de sua vida. Este jovem é levado a ser morto por apenas pregar a verdade e fazer que o nome do Senhor pudesse ser glorificado e manifestado no meio da multidão. Talvez você foi levantado, designado a uma função na igreja, e talvez a função no ministério físico da igreja, no patrimônio, ajudar na administração, ajudar na organização, e você está acomodado, se sente humilhado com isso. Você só vai permanecer nesse lugar até quando você quiser. Vai depender da sua dedicação, da sua integridade espiritual, da sua busca, na sua disposição de dar a sua vida em prol da obra do Senhor. Estevão, quando foi acionado, ele estava pronto. Você está pronto para esse ministério? Aquilo que foi colocado a você, apegue-se, dê seu melhor, olhe para aquilo com amor, porque como diz o apóstolo Paulo, capítulo 4 da carta 1 Timóteo, todos aqueles que servirem bem como diácono alcançarão a posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Estevão aqui está nos mostrando que a palavra do apóstolo Paulo se cumpre. O que ele falou veio do Senhor. Quando nós nos dedicamos na obra do Senhor, Ele nos coloca em posição de honra. Não porque estamos buscando essas posições, mas porque o próprio Senhor reconhece aqueles que fazem com amor, aqueles que dedicam-se, desgastam, buscam, dedicam-se para que o nome do Senhor, o único Deus e Salvador na nossa vida, Jesus, possa ser glorificado. Esses diáconos, eles são exemplos de servo. Eles foram levantados porque houve uma necessidade, levantado para ajudar na obra física da igreja, administrar na distribuição de alimentos e servir a mesa. Mas, usando como exemplo, Estevão, ele vai além, sai do físico para o espiritual. Como está a sua dedicação ao Senhor? Como está o ministério que você apresenta ao Senhor? Como você está comportando-se diante daquilo que foi colocado pelo seu pastor? Receba com amor, dê o seu melhor. Estevão é um exemplo. Esses jovens foram exemplo, porque no versículo 59 e 60 vai nos mostrar que Estevão possuía a alegria da salvação. Por que a alegria da salvação? Diz a palavra do Senhor que esse jovem, ele é levado ali diante desses homens que estão acusando ele, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versos 59 e 60. E eles vão apedrejar ele porque eles não suportam a sua sabedoria, o Espírito a qual ele falava, que é o Espírito do próprio Deus, e a sua santidade. Então eles sufocam, vão matá-lo, e eles estão apedrejando. Diz assim: enquanto apedrejava Estevão, ele declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele apresenta o Espírito, oferece o Espírito ao único Deus verdadeiro, que é Jesus. Então ele caiu de joelho e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Para fechar esta palavra, na sua morte ele dá um exemplo de servo, de seguidor de Cristo, sendo apedrejado pelos seus inimigos. Segundo, antes de morrer, ele diz ao Senhor, único Deus e Salvador de nossas vidas, Jesus: Senhor Jesus, não atribua estes pecados a estes homens. Não atribua eles. Que exemplo, que servo, que possamos aprender com estes homens. A Bíblia possui
o suficiente para alcançarmos a salvação. Nela temos vários exemplos. Amém.